Então agora estou gravando. Vamos lá. Olha só, gente, vou pedir mais uma vez, por favor, para que agora vocês deixem o chat de vocês, tá bom? Não precisa escrever mais nada lá, deixem apenas para dúvidas, tá? Porque senão acaba que eu me atrapalho, porque vou ler o que vocês escrevem e aí me perco no que precisa ser dado continuidade aqui. Mas só respondendo a pergunta de vocês, alguns vieram me perguntar, professor, hoje a gente vai aprender a desenhar? Gente, isso é uma pergunta que muitos alunos sempre me fazem. Quando é que a gente vai aprender a desenhar? As técnicas de desenho, elas existem. Mas a gente parte de um seguinte pressuposto. Imaginem só se alguém tivesse ensinado para Vicente Van Gogh como desenhar de uma maneira correta. Ou imaginem só se alguém tivesse ensinado para Tarsila do Amaral ou para Frida Kahlo como desenhar de uma maneira correta. Eles não seriam reconhecidos como artistas importantes porque eles só iriam fazer representações de obras já feitas, né? De maneiras de desenhar já pré-concebidas. Então, eles criam a sua maneira de desenhar. É por isso que eu tento sempre valorizar a sua forma de desenho, como você desenha particularmente. Porque às vezes, professora, eu só sei desenhar palitinho. Às vezes, você desenhando apenas palitinho, você pode ser considerado um grande artista. Eu mesmo tive uma amiga dentro da minha faculdade, quando eu fiz faculdade na época, que ela só fazia desenho de palitinho. E os desenhos dela eram incríveis e muito interessantes. Então, Pedro, eu estou falando do desenho de palito, aquele desenho que alguns alunos sabem desenhar só com os palitinhos, tá bom? Mais uma vez, eu vou pedir para que o chat de vocês fiquem voltados apenas para dúvidas, tá bom? A senhora vai passar um trabalho sobre fotografia, Júlia, que perguntou. Eu quero muito poder passar esse trabalho para vocês, mas não vai ser hoje, tá bom? A gente vai passar na próxima aula. Eu vou organizar um trabalho para que vocês possam fazer sobre a fotografia, beleza? Mais uma vez, vou pedir para que vocês deixem o bate-papo agora, para que eu possa dar continuidade, tá bom? Muito obrigada, Matheus. Queria aprender a fazer luz e sombra no desenho, mas não acho um vídeo bom. Você fala um vídeo bom no YouTube? A gente pode depois tentar encontrar um vídeo que seja interessante para que você possa aprender a fazer esse vídeo, essa técnica, tá bom? Que isso aí são algumas técnicas. Técnica de esfumear, esfumaçado, técnica de luz e sombra, enfim. É bem tranquilo. Ai, muita saudade, gente. Também tô com muita saudade de vocês. Queria muito estar junto com vocês pessoalmente, né? Mas como o momento não deixa, a gente vai se resolvendo da maneira que a gente pode. Pois é, né? Broncas, conversas demais. Pois é. Meninos, no finalzinho da aula eu deixo para que vocês se interajam aí uns com os outros, tá bom? Mas agora vamos voltar aqui para nossa aula. A gente vai falar um pouco mais sobre fotografia. Na aula passada nós falamos sobre fotografia, foi bem interessante, né? Alguns de vocês ainda não tinham a ideia do que era uma fotografia em positivo, uma fotografia em negativo, né? Alguns nem imaginavam que não tinha como tirar uma própria selfie da câmera fotográfica, né? Falamos também sobre o TikTok, que são formas de representações artísticas que nós temos hoje em dia. E olha só, gente, lá na página 4 de vocês, a gente tem foi onde a gente parou, né? Basicamente, falamos sobre o caminho tanto analógico quanto o caminho digital para a construção de artes. Oi, se eu liguei a câmera, sim, a minha câmera está ligada, tá bom? A minha câmera tá ligada, sim. E aí, gente, olha só. A gente tem tanto o caminho digital quanto o caminho analógico dentro da página 4 de vocês, para que vocês entendam como é que se dá o caminho de cada uma das duas câmeras para chegar na revelação do filme, na revelação da imagem, tá? E aí a gente começa a falar sobre os desenhos com a luz. Deixa eu ver, eu até tinha deixado aberto aqui para falar para vocês. Aqui. Ai.
E aí, vejam só, gente, a gente começa a falar também sobre o uso da câmera escura. Eu não sei se a gente chegou a comentar sobre a câmera. Ah, sim, falamos sim sobre a câmera escura, né? Demos uma pincelada aí sobre o que, que foi a câmera escura, a importância dela para o momento da fotografia. E aí, na página 4 ele diz o seguinte: a palavra fotografia, ele vem do grego phos, que quer dizer luz, e grafém, que significa estilo, ou seja, pincel. Exatamente, página 4. Estou lá na página 4, desenhos com a luz, tá bom? Então ele vem falar sobre a etimologia da palavra grego, da palavra fotografia em grego, que significa phos, que quer dizer luz, e grafém, que significa estilo, pincel, ou seja, uma maneira de desenhar com a luz, né? Isso já nos dá uma boa dica de como são produzidas as imagens. Quando a luz incide sobre o material sensível a ela, ele desenha nela a cena escolhida pelo fotógrafo. Então, olha só, gente, um dos usos interessantes da câmera escura, ele foi feito justamente num período barroco, por pintores como o holandês Johannes Vermeer. Nessa época, a câmera escura ela já havia passado de um mero acaso em um cômodo escuro para um equipamento composto de uma caixa de madeira vedada. Se era fácil ter uma câmera na época, qual época que você está falando? Nós estamos agora falando da criação da câmera fotográfica, tá bom? Lá na época da câmera escura. Então, gente, olha só, nessa época, a câmara escura, ela já havia passado de mero acaso em um cômodo escuro para um equipamento composto de uma caixa de madeira vedada, com uma pequena abertura que permitia a entrada de luz e um jogo de espelhos para que a imagem fosse projetada de maneira que o artista pudesse visualizá-la sobre a superfície aberta para um visor. Gente, olha só, eu vou estar enviando para vocês aqui pelo YouTube um vídeo que eu vou pedir para que vocês deem play no link juntos, tá bom? Para que vocês possam assistir junto comigo, tá bom? Só o momento que eu já vou mandar o link para vocês. Para que vocês possam ver como é que era feito essa câmera escura. Esse experimento de câmera escura, tá bom? Oi. Qual câmera? A câmara escura, ela é um experimento. Ela ainda não chegava a ser algo que fosse comercializado. Ela era apenas um experimento feito pelas pessoas na época para que eles chegassem nas câmeras atuais. Entendeu? Guilherme, eu não vou compartilhar a minha tela porque eu preciso que vocês escutem o vídeo. E quando eu compartilho, acaba que o áudio fica muito baixo e eu sinto que vocês não conseguem absorver o que eu quero que vocês absorvam. E é por isso que eu vou mandar aqui um link, tá? E aí eu vou pedir para que todo mundo clique no link e deem play junto comigo, tá bom? Então, ó, pois é, acontece isso. Vou mandar pelo chat agora. Eu preciso que vocês parem de mandar coisas no chat para que o link não fique perdido. Aí todos vocês vão mutar o áudio de vocês. Isso, não fica dando o delay, né? Vocês mutem o áudio de vocês. Ó, mandei o link. Vocês vão clicar e vão dar play e vão assistir, tá bom? Podem clicar.
Oi. E aí, gente, todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Beleza, olha só. Nas nossas aulas, eu vou estar sempre fazendo esse processo com vocês. Vou mandar o vídeo e aí vocês clicam no link e assistam, tá bom? No momento em que vocês estiverem assistindo o vídeo, que eu sempre vou mandar pelo bate-papo, eu preciso que vocês mutem o áudio de vocês, porque se vocês falam, acaba interferindo em quem está assistindo, tá bom? E aí vocês deixam as perguntas para o final do vídeo, beleza? Então, bora lá. Alguém tinha me feito a pergunta aqui no início do vídeo, né? Me falaram que o vídeo era interessante, Manual do Mundo é muito bom. Misael, o link tá lá em cima e eu mandei aqui, eu expliquei que eu iria mandar. Você estava com o seu áudio ligado? Porque eu, né, tinha avisado para que vocês apertassem no vídeo, tá? No link do vídeo. Então, olha só, quais eram as dúvidas que vocês. Oi? Oi? Não, não entendi. Pergunta de novo. Você não entendeu o buraco? Então, olha só, a gente tem a caixa, né? E aí, a caixa, eles perceberam que fazendo um buraco pela caixa, a luz iria entrar por esse buraco e iria refletir a imagem do outro lado da caixa. Então, é por esse motivo que eu preciso ter um buraco na caixa, para que a luz possa entrar. Aquilo ali onde faz o buraquinho na caixa é o que a gente tem hoje em dia sendo a lente da câmera. Entendem? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui um celular. Essa minha lente aqui, ó,
Todo mundo consegue ver a minha lente? Então, essa lente aqui era o buraquinho existente na caixa da câmara escura, tá bom? Porque é uma forma. Gente, olha só, vejam que interessante. A gente se estuda a arte, mas ela está totalmente atrelada à física, à química e a outros processos, às outras áreas de conhecimento. A imagem, ela se via como fala, de cabeça para baixo, justamente porque é um fenômeno físico. Então, a imagem, quando ela passa lá, ela se modifica e fica de cabeça para baixo, tá? Porque é um fenômeno físico. A imagem estava sendo projetada, era a imagem do lado de fora da caixa, Bruxel, exatamente. Então é por isso que a gente faz a fotografia. Maria Eduarda, vocês viram isso em ciências, né? Eu tenho certeza que viram mesmo, porque para que vocês entendam a câmera escura, é preciso que vocês já tenham tido um estudo anterior em relação a isso. E aí, exatamente, o que é refletido dentro da caixa é o que está fora, do lado de fora. É por isso que começou a se entender que dava para fazer fotografia a partir desse experimento da câmera escura, tá bom? Todo mundo compreendeu? Oi. Qual lente que você tá me falando, amor? Não entendi. Desculpa. É, isso, aham. É uma lente. É como se fossem os nossos olhos, né? Porque o nosso olho, ele também faz esse processo. Só que aí na nossa mente a gente consegue colocar a imagem do lado certo, ela não fica invertida, igual fica dentro da câmera escura. Vocês precisam compreender que a câmera escura, ela foi um experimento feito, gente, em 1021 depois de Cristo. Então ela era muito antiga mesmo. Lá eles estavam fazendo esse experimento que posteriormente foi se modernizando e chegou na câmera fotográfica que nós temos hoje em dia. Mas o início da câmera fotográfica se deu através das experimentações feitas pela câmara escura, tá bom? É bem antigo mesmo. E ela era feita dentro de um cômodo, tá bom? Oi, diga. Oi. Exatamente, esses são alguns processos físicos, né? Processo de refração, enfim, essas coisas aí que a tia não entende, tá? A tia entende de arte. Através desse processo de. Através da reflexão, tá? A imagem sendo refletida. Reflexão não. Gente, como é que é o nome? Através da imagem sendo refletida do outro lado, tá bom? Então ele fala assim, ó, quanto maior o buraco, mais a imagem fica o quê? Desfocada. Quanto menor o buraco, menos luz entra, mas a gente tem uma imagem mais nítida, não é verdade? Exatamente. Não entendi, perdão, amor. Se eu colocar um celular de frente pro. Ah, se tiver você segurar o celular na frente da imagem da câmera escura, ela vai conseguir fazer essa reflexão, tá bom? Então, olha só, gente. Não vai ser o mesmo efeito que a gente tem na tecnologia que nós temos hoje em dia, mas vai fazer o mesmo processo.
Ah, tá, agora eu entendi. Então, olha só, gente, esse uso interessante da câmera escura, ele foi feita lá no período barroco por pintores como o holandês Jonas Vermeer, como eu falei para vocês, né? Aí, nessa época, a câmera escura ela já havia passado de um mero acaso em um cômodo escuro, que é o que vocês acabaram de ver, para um equipamento composto de uma caixa de madeira que era totalmente vedada. Então, lembra que era uma caixa bem grandona, como vocês viram no vídeo? Aí, a partir desse momento, ela passa a ser uma caixa menor e vedada, uma caixa de madeira, tá bom? Com uma pequena abertura que permitia a entrada de luz e um jogo de espelhos para que a imagem fosse projetada de maneira que o artista pudesse visualizá-la sobre a superfície aberta por um visor. Aí, a partir disso, esses equipamentos eles iriam auxiliar os pintores, como o pintor Vermeer, por exemplo, a reproduzir as formas e as cores da imagem real que ele pretendia retratar. E a fotografia, a imagem era apenas uma projeção, não se fixava a nenhuma superfície, como então reter uma imagem refletida pela luz, tá bom? Aí, ó, no final do século, se não me engano, 15, 17, no final do século 17, o francês, que é o Nicéphore Nicephore, pensem nesse nome aí com carinho, gente. O Nicéphore Nicephore, ele dedicava a sua vida a descobrir novas técnicas para suas fotografias. Aí, para suas litografias, né? Era conhecida por esse nome nessa época, que eram gravuras feitas a partir de uma matriz de pedra impressa sobre o papel. Gente, quando a gente começa a utilizar a câmera escura, é importante que vocês parem para imaginar que era um equipamento muito pesado. Ele tinha mais de 50 quilos de então ele era muito pesado para que para que os artistas pudessem, os fotógrafos, né, pudessem levar de um lado para o outro. Além de que eles também precisavam levar alguns elementos químicos para se poder fazer esse processo, tá? Como eles faziam para ter uma boa qualidade no filme? Isso daí eles não usavam filme na época da câmara escura, eles ainda não chegavam a usar o filme, eles usavam alguns elementos químicos para fazer as fotografias. Depois de um tempo que essa câmera foi se modernizando, é que a gente passa a ter as câmeras analógicas, né? Que foi o que eu falei para vocês na aula passada. Eu vou pedir mais uma vez para que vocês deixem o bate-papo apenas para perguntas, porque se vocês ficarem conversando muito no bate-papo, eu não consigo acompanhar as dúvidas dos colegas, tá bom? As pessoas carregavam a câmera escura na mão? Sim, eles carregavam a câmera escura na mão. Ela tinha mais ou menos 50 quilos, e aí o fotógrafo, ele não tinha a facilidade de pegar o celular, por exemplo, ou pegar a câmera fotográfica e pendurar no pescoço. Eles precisavam carregar esses equipamentos que eram muito pesados. Sim, Maria Eduarda, se você quiser escrever, você pode escrever sim, tá bom? Fica a seu critério. Você pode estar fazendo essas reflexões. É interessante que faça, porque isso faz com que vocês estudem posteriormente as aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida, alguma questão. Era só uma pessoa que carregava a câmera, geralmente eles tinham alguns ajudantes, tá bom? Então, para fazer esse processo, precisava ter o fotógrafo e um ajudante do fotógrafo, até mesmo para o momento de revelação da foto, que precisava colocar alguns elementos químicos, enfim, todos aqueles processos. Vamos voltar lá para o nosso livro, lá na página 5, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a câmera fotográfica. Que bom, Gabi, você não está com dúvida, a explicação foi ótima, beleza, que bom. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no chat, tá bom? Mas que bom que vocês estão entendendo tudo. Ana, não, a gente não vai ter um dever de casa para hoje, tá? Só na nossa próxima aula que eu já vou passar o trabalho para vocês e a gente vai fazer a tarefa de casa, tá bom? Mas por enquanto é isso que vocês precisam fazer. Qual é o nome do cara que usava a câmera escura? A gente começa com o Nicéphore Nicephore, que eu falei para vocês, tá bom? Mas a gente tinha alguns outros artistas, como o Vermeer, que eu acabei de dizer também para vocês. Mas a câmera escura, vocês precisam entender o seguinte: ela era única, né? Se existia uma câmera escura. E para se reproduzir essas câmeras escuras, era exatamente, parece que a gente está falando Vermeer, né?
mas é esse o nome dele mesmo. Para que essas câmeras escuras fossem feitas, era necessário ter uma pessoa que soubesse fazê-las com qualidade, né, utilizando todos esses processos existentes dentro da câmera escura. Vou escrever para vocês aqui no chat, tá bom? Aqui, ó. Johannes. Opa! Caso vocês queiram pesquisar mais sobre ele depois, tá bom? Verme. Parece que é verme mesmo. Johannes Vermes. Se eles faziam a foto só uma vez ou não, sim, se faz a foto apenas uma vez. Ficou boa, beleza. Não ficou? Faça novamente, tá bom? Mas aí eu preciso entrar dentro do processo de como se fala, revelar essa foto, né? E aí é tudo muito demorado. Para a foto ser feita, não era apenas com um clique, se demorava muito mais tempo, então eu tinha que deixar a câmera em exposição ao sol, né? Porque aí, com o tempo, com a exposição ao sol, essa imagem iria ser refletida na minha superfície, e aí isso demora um pouquinho, tá? Mas ela foi se revolucionando e chegou no que nós temos hoje em dia, que é a câmera com apenas um clique a gente consegue fazer inúmeras fotos, tá? E olha só, lá na página 5 diz o seguinte: sim, a câmera, a imagem saía em preto e branco, tá bom? Ainda não tinha a utilização das cores. Assim como no cinema também, a gente também tem um cinema que é preto e branco, a utilização das cores ela passa a ser utilizada somente mais para frente, tá? Mas antes disso não se tinha, era apenas em preto e branco, tá bom? Então, olha só, gente, esse processo, né? Qual é o processo? O processo esse processo feito pela câmera escura é o que acontece quando a gente usa a câmera analógica, mas de uma maneira diferenciada, né? Uma maneira mais tecnológica. Ao pressionarmos o botão para tirar uma foto, um pequeno orifício que é chamado diafragma. Então, vejam bem, gente. Lembra daquele furinho existente na caixa, na câmera escura? Esse furinho, ele passa a ser chamado agora de diafragma, tá bom? Ele Rafa, se tinha uma qualidade boa? Não, a qualidade ela não era boa na época da câmera escura. Ela era muito ruim. E aí, essa qualidade, né, vendo como ela era ruim, com o passar do tempo, as pessoas começaram a utilizar da sua tecnologia para transformá-la em uma imagem de ótima qualidade. Que aí a gente chega no que nós temos hoje em dia, que são imagens perfeitas, tá bom? Deixa eu abrir o chat aqui para ver o que vocês estão perguntando. Bom, aí, gente, olha só. Era embaçada ou o quê? Sim, ela era embaçada, ela era desfocada, ela perdia a cor, ela não era uma imagem boa. Eu posso colocar mais vídeos do Manual do Mundo, sim, para vocês, tá bom? Quando era criança, eu pensava que o mundo antigamente era em preto e branco, né? Afinal de contas, todas as coisas, todas as representações eram em preto e branco. Eram pessoas ricas que tiravam foto, professora. Ó, a gente tem lá no início apenas as pessoas que se interessavam por essa questão de pesquisa voltada para fotografia, fazendo essa utilização da câmera escura. Depois de um tempo, o Nicef Nicefori, ele acaba vendendo a sua fotografia para, se não me engano, para a França, em um momento de guerra, e aí faz com que ela fique mais acessível às pessoas. Então, inicialmente, sim, ela era voltada somente para as pessoas que tinham a condição de pagar, né, de ter acesso por essas câmeras, mas logo depois ela se tornou bem democrática, justamente pela venda dessa tecnologia para, se não me engano, foi exatamente para a França, tá bom? Pois é, gente, é exatamente isso. Então, olha só, ó, voltando aqui para o que eu estava falando, para a gente não perder o foco, gente, olha só. Lembra aquele furinho que a gente tem lá na caixa escura, lá na câmera escura, que é o furinho justamente onde vai entrar a luz? Estão lembrados disso?
Todo mundo tá lembrado desse furinho existente na caixa? Beleza. Então, olha só. Tem esse furinho existente lá na caixa e ele foi sendo modernizado, assim como toda a câmara escura foi modernizada. E aí, a partir disso, esse furinho ele passa a se chamar diafragma, tá bom? Na câmera fotográfica, quando a gente pega a câmera fotográfica, ela vai ter esse espaço chamado diafragma, que ele se abre por microsegundos, deixando a luz passar e atingir o filme. Em contato com os sais de prata presentes no filme, a luz grava nele a cena retratada. Então é justamente por esse motivo que a gente consegue tirar foto atualmente. Já as câmeras digitais, eles contam com a tecnologia que transforma as imagens captadas em sinais digitais, armazenando-as em cartões de memória, tá bom? Gente, por que o nome é diafragma? Justamente por essa possibilidade de se abrir em microsegundos e deixar a luz entrar. A luz entrando faz esse processo da fotografia, tá bom? Então, meninos, ó, a nossa aula de hoje é essa. Na caixa, a cabeça da pessoa não tampava o buraco? Na caixa, a cabeça da pessoa não tampava. Não, Rafa, ó, você já tá falando de uma câmera que veio posteriormente à caixa escura, tá bom? Você tá falando daquela câmera que a gente vê lá no Chaves, que tem que colocar um paninho em cima da cabeça, né? Isso aí já é mais pra frente, tá bom? É quando a caixa escura passa a se desenvolver, se tornar mais tecnológica, tá bom? Meninos, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado do vídeo. Quando eu for disponibilizar esse vídeo lá no Google Classroom, eu deixo o link do vídeo também para que vocês possam assistir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meninos. Fiquem com Deus. Vamos pro intervalinho de vocês. Oi, amor. Ah, eu vou deixar disponibilizado para vocês, tá bom? É interessante, ele faz muitas coisas novas e tecnológicas diferentes, é legal. Tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus, tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Até a próxima. Legal. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau.